Olá, sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje é práticas de como fazer uma petição inicial na uso capião. A peça deve começar com o endereçamento, tá bom? Quando nós temos uma vara especializada, é para lá que nós vamos mandar essa peça. Caso não tenha uma vara especializada aí na sua cidade, nós vamos mandar essa ação para a vara civil. Depois, nós vamos para a qualificação dos autores. Se é casado ou casada, ter o marido e a mulher, o companheiro, a companheira. Tá? A qualificação, ela tem que ser bem detalhada, tá? Tem que ser o mais completo possível, conforme o artigo 319 do Código Civil. Depois, nós devemos usar o nome completo da uso capião. Por exemplo, ação declaratória de uso capião extraordinária, conforme o artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. É importante, pessoal, não colocar réu. A uso capião é uma ação declaratória, então não se coloca réu nas ações de uso capião. Na verdade, pessoal, nós não estamos numa ação que estamos brigando com alguém. Nós estamos batendo na porta do judiciário e dizendo, eu tenho a posse há 15 anos, eu tenho animus domini, a vontade de ser dono. A posse é mansa e pacífica, é ininterrupta, né? Eu cumpro a função social, né, da propriedade e com essa posse exclusiva eu quero se tornar dono. Então a gente não está brigando com ninguém, a gente está declarando ao Poder Judiciário que nós temos o nosso direito e queremos exercer esse direito. Depois nós vamos para a parte das preliminares e as prioridades, pessoal. O que a gente vai pedir aí nas preliminares dessa peça? Nós vamos pedir a justiça gratuita, prioridade processual, nós vamos pedir a averbação premonitória para constar na matrícula do imóvel que tem uma ação de uso capião em andamento. Nós vamos pedir uma antecipação da perícia, né? Nos imóveis rurais é muito importante que a perícia seja antecipada para que a justiça não seja induzida a erros. Nós podemos justificar isso na nossa petição. E já estaremos criando uma tese de defesa para um recurso de apelação. Tá? E outra vantagem é que o perito vai constatar que o cliente mora no local, que fez benfeitorias, né? Vai ajudar muito na ação. E se o juiz não der, poderemos utilizar o cerceamento de defesa no recurso de apelação. É importante também falar sobre a função social da propriedade, que o cliente tem posse exclusiva do imóvel há mais de 15 anos, conforme provas, de forma notória, né, com animus domini, que é a vontade de ser dono, que a decisão contrária a esse uso capião seria uma afronta à Constituição Federal. É um pré-questionamento para um recurso de 3º grau. Isso para deixar bem claro para o juiz, se ele não julgar direito, nós vamos para Brasília. É legal porque você já está criando um pré-questionamento. As teses tanto do recurso de apelação como o recurso extraordinário e especial, já dentro da petição inicial. Depois, pessoal, nós vamos para a parte dos fatos. O que é isso? Nós vamos contar a história bem detalhada. Um exemplo, a pessoa adquiriu o imóvel através do quê? De um contrato de gaveta, ou recebeu de uma doação, de uma herança. Tem que contar a história bem direitinho. Após contar essa história, falar novamente, né, que a posse é mansa e pacífica, que tem vontade de ser dono, que a posse é exclusiva, que cumpre a função social da propriedade, etc. Pessoal, é importante evitar entrar em questões contraditórias, polêmicas, brigas, discussões. Temos que focar que é uma ação declaratória. Um exemplo, os autores adquiriram posse em 2007 de forma notória e fizeram grandes benfeitorias, adquiriram um amor pela propriedade, onde criaram seus filhos. Aí, pessoal, coloca uma foto do filho, né? Levar mais para esse lado e não polemizar, não entrar em discussões, ok? Porque o uso capião é uma ação declaratória, como já falamos anteriormente. Juntar fotos e imagens, trabalhar muito bem as imagens. Hoje o processo é digital, pessoal. Por exemplo, sabe aquelas fotos de antes e depois? Coloca aquelas fotos de antes e depois do imóvel. É muito importante isso, levar para esse lado. É importante falar da súmula 237 do STF, que a uso capião pode ser arguido em matéria de defesa. Falar do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil,
A posse, ela constitui um direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance dos interesses existenciais. Depois, nós vamos para a parte da localização e a descrição do imóvel. É importante fazer uma descrição completa, mais completa o possível. Colocar uma foto da frente do imóvel, mais um mapa daqueles que você consegue no Google ali, para evitar que no futuro um cartório conservador negue o registro dessa sentença na uso campeão. Já aconteceu aqui no nosso escritório, tá? Por isso que eu estou dando essa dica aí, isso é importante. Depois nós vamos para a parte dos direitos, tá? Vamos colocar lá o direito, abre mais uma cláusula lá em maiúsculo, sempre destaque em maiúsculo essa petição para ficar bem legal, bem bonita, o direito, né? Aí nós vamos colocar ali a nossa uso capião escolhida, o exemplo, a uso capião de acordo com o artigo 1238 do Código Civil. Nós vamos fundamentar com o artigo, né? Fundamentar com o princípio constitucional da função social da propriedade, com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, com a súmula 237 do STF, com a súmula 487 do STF, que será deferido a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Fundamentar que a posse é mansa e pacífica, que tem ânimos domini, né, a vontade de ser dono, posse exclusiva, fazer as coletas das provas e mencionar as provas que existem. Isso é muito importante. Depois, pessoal, nós vamos para a parte dos pedidos. O que nós vamos pedir aí? Nós temos que pedir a procedência da ação, pedir a abertura de uma nova matrícula, né, caso não seja impedimento do cartório, se não seja impedimento do cartório. Caso seja, que faça o registro da sentença para todos os efeitos. Pedir a citação dos confrontantes, né, os vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos, né, alguns estados pedem o vizinho da frente também, né, são os vizinhos que estão registrados na matrícula, ok? Nós temos que pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula ou seus herdeiros, e caso eles não sejam encontrados, solicitar uma citação por edital. Não podemos esquecer de pedir a manifestação dos entes federativos, a União, o Estado, o município e o Ministério Público também. Não podemos esquecer de protestar por todos os meios de provas do direito admitido, né? É importante pedir uma audiência de instrução e julgamento sob pena de cerceamento de defesa. Apesar que dificilmente na uso capião tem essa audiência, se o juiz não marcar, você terá uma matéria recursal, o cerceamento de defesa. Tudo isso são estratégias, pessoal, que você pode utilizar já na petição inicial. É importante não esquecer de juntar todos os documentos, certidão de ação civil em nome dos autores, do último proprietário, certidão de propriedade atualizada, planta e memorial descritivo. Ganhando a ação, nós temos que levar ela para registrar. Se perder, nós temos que recorrer. O recurso é um recurso de apelação. Se alguém, pessoal, se habilitar no processo ou fazer uma contestação, isso pode acontecer, isso não quer dizer que nós vamos perder a ação por causa disso. Em regra, a uso capião não é uma ação cara, é uma ação que atualmente também não está demorando muito. Já foi muito demorada, né? Dificilmente hoje demora mais que 3 anos, pois hoje o processo é digital, né? Tem estados que essa ação está saindo com menos de 1 ano. O exemplo é São Paulo, né? Ali em Osasco é um grande exemplo. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Por que fazer uma ação judicial? É que nas ações judiciais nós conseguimos instruir melhor o processo. Um exemplo, né? Se você precisar de uma inspeção, o juiz vai marcar essa inspeção, o oficial de justiça vai até o local. O processo judicial é mais fácil da gente instruir, né? Já na uso capião do cartório também é boa, dizem que é mais rápida, né? Alguns casos sim, mas tem que ser um mundo ideal, né? E na prática não é bem assim que acontece. Um exemplo você não se dar bem com seus vizinhos, nem do lado direito, às vezes do lado esquerdo, o vizinho da frente, do fundo, né? E muitas vezes falta o documento. Nesses casos nem adianta ir para o
cartório que dificilmente você vai ganhar uso capião. Por isso, é muito importante a uso capião judicial. Espero ter respondido. Fiquem com Deus, Ivan Delfino, seu consultor imobiliário.